Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico e também à nossa escola de filosofia cristã, onde nós trabalhamos diversos conteúdos, assuntos e matérias e cursos também. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Teologia Contemporânea. Vamos hoje basicamente abordar um tema chamado Filosofia Moderna e entender desde a primeira aula que essas filosofias, essas correntes de interpretação ou esse modo de pensar a respeito de si e do mundo influenciou em alguns aspectos positivos e negativos a própria igreja cristã, levando ela a uma melhor manifestação cultural e espiritual e também, em alguns casos, a uma deturpação cultural e espiritual dessa religião cristã. Então, ao falar sobre a filosofia moderna, gostaria muito que você prestasse atenção na nossa exposição desse conteúdo, para que você venha a ser capaz, tá, de pelo menos responder algumas perguntas após o vídeo, né? Por exemplo, antes de introduzir o nosso conteúdo propriamente dito, vamos citar aqui algumas perguntas que no decorrer de nossa leitura e explanação, você terá uma consciência interessante para poder responder essas perguntas, para assim você poder se desenvolver no curso e na exposição desse conteúdo. Por exemplo, nesse assunto, geralmente se pergunta o seguinte: quais os 3 períodos da evolução da filosofia moderna? Certo? Primeira pergunta. Logo de início a gente vai ver isso, tá? Então, já tem essa pergunta, depois você vai ver o conteúdo e assim você vai poder responder, né? E absorver esse assunto com maior facilidade. Outra pergunta interessante que aqui eu separei foi o seguinte: cite um dos principais nomes do empirismo. Então a gente vai precisar saber o que é empirismo, né? Para poder responder isso. É uma outra pergunta muito interessante também, dentro dessa aula, a filosofia moderna, tá? É o seguinte: qual é o objetivo principal da religião para George Hegel? Tá? Qual é o objetivo principal da religião para Hegel? Nós vamos ver isso aqui. Vamos ver também quem é Deus no sistema de Fichte. Quem é Deus nesse sistema? E, por fim, uma outra pergunta é a seguinte: quais foram os filósofos que criaram o socialismo científico? Talvez você não saiba quem são esses socialistas, né, que criaram isso, ou pelo menos eles desenvolveram a partir de outros estudos que anteriormente a eles já havia o socialismo utópico, né, que lá na frente vai se chamar um pouquinho, ou vai se transformar, ou se adaptar no socialismo fabiano, e assim por diante. É uma coisa muito complicada de se entender, mas que quando essa pergunta for bem entendida, de acordo com a explanação do conteúdo, você vai ter capacidade de saber quais foram os 2 principais socialistas que criaram o comunismo científico, tá? Que nem científico mas assim as escolas e academias do nosso país, chamado Brasil, nos doutrinou a proferir essas insanidades. Pois bem, vocês já receberam o material didático, ou já adquiriram, né, compraram material, a filosofia moderna, né? Nós estamos usando o livro da CPAD, Abrão de Almeida, para o curso de Teologia Contemporânea. E o subtítulo é A Influência das Correntes Teológicas e Filosóficas na Igreja. Eu não diria, como disse a vocês, eu faria uma correção, em vez de dizer ou escrever teológicas, eu diria ideológicas, porque essas influências teológicas elas se deturparam tanto que não tem mais nenhum sentido chamar de teológicas. Mas é interessante aqui a questão. Então, no livro que vocês têm, ou
no livro em PDF. Eu creio que você já tenha passado um pouquinho a respeito de algum assunto aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho que avancei muito. A gente vai ver aqui a questão do racionalismo, empirismo, muita coisa importante, interessante, tá? Deixa eu botar só aqui, só para vocês verem. Pois bem, vamos aqui. O racionalismo, né? O que seria isso? Veja só. Se entende que a partir do Renascimento, um período histórico, que foi, a grosso modo, a restauração ou o resgate das melhores obras, pensamentos da antiguidade greco-romana. A grosso modo. Mas esse resgate, essa transformação, né, cultural, desencadeou algo inesperado. Em vez de os pensadores dessa época terem um compromisso muito maior com a teologia, surgiu entre esses pensadores agnósticos, ateus, né, outras pessoas que desprezavam a teologia, né, a questão da existência de Deus, e assim o Renascimento ele começou a ser usado como uma ferramenta de combate à teologia. Então, muitas pessoas, por desconhecer os benefícios do período do Renascimento, houve benefícios, obviamente, mas também houve coisas ruins, como, por exemplo, essa que nós estamos aqui citando a vocês. Então, as pessoas, às vezes, têm uma rejeição ao Renascimento, né? Mas o Renascimento foi muito interessante para a própria cultura humana. Mas, ao mesmo tempo, houve uma desvalorização do que se diz respeito à teologia, tá? Se criou outros sistemas de ver o mundo, outro sistema de ver a questão de Deus, né? Foi uma coisa muito, até mesmo, inesperada. Mas, a partir desse momento, a filosofia moderna, propriamente dito, apresenta 3 evoluções. Então, a filosofia que anteriormente comungava e andava com a teologia, ela sofre uma transformação, em parte, muito negativa, tá? E essa transformação ela vai ser em pelo menos 3 períodos, né? E, segundo os estudiosos desse assunto, eles vão dividir essa questão em filosofia antes de Kant, a filosofia depois de Kant e a filosofia de Kant. Bem, 2 correntes dominam o período anterior a Kant, que é Descartes e Bacon, tá? Que prevalecia antes do pensamento de Kant, tá? Então, Descartes, o protagonista do racionalismo, pretendeu reconstruir a filosofia partindo de uma dúvida universal, né? Essa é o seu referencial teórico, essa é seu princípio filosófico, é a dúvida universal. E assim ele vai utilizar um método dedutivo. Por sua vez, Bacon, ele era empirista, baseava assim tudo através da experiência externa. Aconselhou o método indutivo como um único meio de ter um conhecimento da realidade e assim fazer o progresso da ciência. Então, tanto Descartes, ele é racionalista, desenvolveu uma dúvida universal a partir do método dedutivo, e Bacon, por ser empirista, baseou a sua argumentação no método indutivo para adquirir e encontrar o conhecimento no que diz respeito ao conhecimento científico, tá? Porque tanto Kant quanto Bacon e demais filósofos, eles vão ter uma primazia, sobretudo no que é ciência, né? Só ciência é importante para esse pessoal, né? E para muitos, até hoje, a ciência é o que mais importa, né? Tanto que, não vou nem dizer aqui, porque senão meu vídeo vai cair, né? O YouTube não vai admitir essa minha colocação, mas a ciência, depois de um certo momento que ocorreu aí, onde as pessoas ficaram, vamos dizer assim, presas em casa, igrejas fechadas, a ciência se tornou um Deus, não? Então, o que a ciência dizia, as pessoas estavam obedecendo cegamente, né? E não é bem assim. Então, esse é um aspecto muito negativo, né, que hoje a gente sente.
Mas, então, Descartes era um filósofo e matemático francês, tendo como ponto de partida a universalidade da razão, identifica duas faculdades do intelecto, a intuição e a dedução. Através da primeira, podemos ter ideias óbvias, determinadas, distintas, simples, precisas. Por meio da segunda, que é a dedução, podemos descobrir conjuntos de verdades ordenadas racionalmente. Então, para os racionalistas, como estou dizendo a vocês, tudo que a gente está vendo dentro de uma perspectiva negativa e dentro de uma perspectiva positiva, tá? Mas a história e os que estão promovendo uma certa agenda, eles estão beneficiando mais o aspecto negativo do que o aspecto positivo. No aspecto positivo, o racionalismo é muito importante para a vida humana, mas no aspecto negativo, o racionalismo ele vai desviar você de Deus. Então, mas nesse ponto é interessante você observar que o racionalismo nos ensina, isso é uma verdade, nós precisamos admitir, dentro do aspecto positivo, é que existe uma razão universal. Ainda que você discorde de um time de futebol, né? Ainda que você discorde do gosto de uma comida, ainda que você discorde de qualquer outras coisas, mas nessa discordância existe sempre uma verdade absoluta, uma verdade universal, em que todas as pessoas são obrigadas, elas não vão simplesmente dizer assim, ah, eu acho, ou eu simplesmente aceito. Não, as pessoas são obrigadas a admitir, não é, que, por exemplo, 2 mais 2 é 4. São obrigadas, independentemente se você estudou ou não estudou, se você acha que a Terra é quadrada, a Terra é um X, né? Não importa. Existem verdades extremas que todo mundo tem que admitir, independente. Por exemplo, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia diz em um texto que todo joelho se dobrará perante Jesus Cristo. No momento, isso ainda não aconteceu. Todo. Então, seja anjos santos ou anjos decaídos. Todo ser racional vai se dobrar diante de Cristo. Não tem isso. Ah, não, porque eu não acredito em Deus, porque eu sou um demônio, ou porque eu estou no inferno, ou eu estou no céu, ou eu não tenho, eu escolho outras coisas. Não, não importa. Não importa. Não importa se isso vai ferir o seu ego, se isso vai atacar a sua declaração de direitos humanos, isso não importa. Não tem nenhuma importância, porque todo joelho vai se dobrar. Não importa o maior ateu, o maior agnóstico, todo joelho vai se dobrar. Isso é uma verdade absoluta, extrema. Todo mundo um dia vai ter que realmente se dobrar. Não tem como negar isso. Tá? Um exemplo, tá? Então o René Descartes, ele entende e vai considerar a verdade, né, um atributo da razão. Esse pessoal todo sempre buscou a verdade. Porém, o problema todo era o seu conceito de verdade, não é? Que era, assim, polissêmico, né? A verdade hoje era polissêmica, ela tem vários significados. Mas a verdade é só ter um significado, que é a própria verdade, né? Então, mesmo assim, ele diz que a verdade é um atributo, algo que está intrínseco, algo que está sempre na razão. E ele escreveu um livro chamado Discurso do Método, onde ele vai trabalhar algumas coisas interessantes. Se você tiver a oportunidade, adquira esse livro. Na página 36, você vai encontrar algumas de suas doutrinas. Então, como são vocês, todos os filósofos sempre tiveram, querendo ou não, a necessidade de dizer algo a respeito de Deus, da verdade, do céu, né? Questões metafísicas, tá? Então, você vai ver aqui sobre a concepção, mentalidade de Descartes, o seguinte: a essência de Deus está na sua seidade. A alma não é um princípio de vida, mas consciência. Certas ideias são inatas na mente. Certo ou errada, essas são questões da filosofia moderna, tá bom?
que influenciaram muita coisa dentro das religiões cristãs, por exemplo, tá? Então, Descartes é o fundador da teoria do conhecimento, chamado epistemologia. Então, a epistemologia ela vai trabalhar com pelo menos duas bases. A primeira base da epistemologia é como sei. Por exemplo, como você sabe que está na Terra? Como você sabe que está sonhando? Como é que você sabe que está acordado? Como é que você sabe o que sabe, né? Então, depois disso aí, há uma necessidade de você responder uma outra base da epistemologia, que é como posso estar certo? Seria, porventura, o meu posicionamento teórico errado? Então, é necessário eu, através desse conhecimento, saber se estou certo. Como, né? Então, chama-se cartesianismo a influência de Descartes na filosofia moderna, rapidamente difundida na Europa, combatido pelos teólogos e pelos aristotélicos. O cartesianismo encontrou alguns defensores religiosos, entre eles o padre Merin Messini, que se serviu desse sistema filosófico para combater o ateísmo. Entre os discípulos de Descartes se distinguem Rembrandt, Spinoza, Leibniz. E entre os discípulos de Bacon se destaca Hobbes, Locke e Hume. Por ser o racionalismo um sistema baseado na razão, ele se contrapõe ao sistema baseado na revelação ou no sentimento, como teoria da origem de nosso conhecimento. Então é o seguinte, o racionalismo, ele não aceita, por exemplo, a revelação. Por exemplo, o racionalismo não aceita a Bíblia, tá? E nem a experiência. Você, por exemplo, tem uma experiência com Deus, por exemplo. Ele rejeita isso aí. Para ele, esse seu conhecimento é falso, tá? Então, o único conhecimento, o verdadeiro, é o que está na razão, tá? Então, o racionalismo, portanto, rejeita a revelação e as experiências, tá bom? Então, o racionalismo afirma que, mesmo se descobrindo nossas ideias em contato com a experiência, ela continua a se originar do espírito, não simplesmente do hábito, da repetição das coisas. Mais adiante, o racionalismo, por exemplo, eu falo o seguinte sobre a questão do voluntarismo e impulso racional. Então, dá um exemplo aqui. O artista que cria uma escultura reduzia o modelo que havia em seu espírito para o voluntarista. Não há modelo válido antes da criação. E os projetos só se desenvolvem a partir do esboço. No domínio religioso, o racionalismo pretende que todas as verdades de fé sejam analisáveis e que se possa adquirir delas um saber perfeitamente claro. Aqui existem pontos positivos e negativos, tá? Então, o racionalismo ele pode ser algo muito importante para você, para a apologética cristã, pode. E ao mesmo tempo não pode ser. Pode ser por quê? Porque através do racionalismo você consegue analisar um determinado fenômeno religioso e não entrar na sua razão e ver se isso é verdade. Ao contrário, você vai analisar um fenômeno religioso e vai avaliar, analisar ou questionar a partir do referencial teórico bíblico. Entendeu? Essa é a única diferença do nosso método racionalista. Nosso referencial teórico é o método bíblico, não o nosso achismo ou a nossa capacidade intelectual. Para eles, sim, é a razão, porque eles rejeitam a revelação. Nós entendemos que, ao usar a razão, não podemos renegar as escrituras. Ao contrário, nós usamos as escrituras para analisar um fenômeno ou verdades de fé. Aí, assim, conferir ou não se aquilo é verdade ou não. Tá? Então, todos nós fazemos isso, uma vez ou outra. Principalmente quem faz apologética. Então, o racionalismo proclama o culto do conhecimento racional, por oposição ao irracionalismo, o culto ao conhecimento obtido por fontes sobrenaturais, o culto ao intelecto por oposição à emoção. Então, o racionalismo ele acaba por negligenciar ou negar as verdades bíblicas e acaba cultuando a si próprio. Né? Isso não é uma coisa interessante e boa para essa filosofia, mas é a consequência absurda de negar as verdades bíblicas, né? Então,
O racionalismo valoriza o conhecimento, principalmente científico. Rejeita o conhecimento baseado na revelação, como eu já disse. Então, o conhecimento científico é, em primeiro lugar, aquele conteúdo e somente aquele que pode ser comunicado literalmente uns aos outros por meio de palavras entendidas literalmente, isto é, sem metáforas, analogias e outros tipos de meias medidas usadas na transmissão do pensamento. Em segundo lugar, somente pode pretender ser conhecimento científico aquelas acessões acerca das quais qualquer pessoa que se ache nas condições externas apropriadas possa decidir, em princípio, sua correção ou incorreção. Em outras palavras, o conhecimento científico para o racionalismo é aquele que é comunicável e culturável de maneira subjetiva. Essa subjetividade é exatamente o que caracteriza o conhecimento racional. Então, para eles, o que importa é o conhecimento científico. Portanto, o conhecimento, o racionalismo é uma doutrina segundo a qual há verdades a priori, universais e necessárias. Muito verdade, isso é a verdade, tá bom? Existem verdades absolutas que não dependem nem da existência humana e nem da nossa certeza ou da nossa aceitação. Não depende. Por exemplo, o Senhor é sempre o Senhor, Deus é sempre Deus? Você vai dizer que é. Mas se você não existisse, ele é sempre Deus? Sim. Talvez você dissesse que não, porque você não existe. Entendeu? Então são verdades universais que não dependem da criatura, nem da criação, e nem da inexistência da criação. Entendeu? Então, e que afirma que a razão é inata, imutável, igual a todos os homens. Então a razão era igual a todos os homens, porém, ela caminha e ao mesmo tempo ela começa a se deturpar, né? Então a razão por si só, ela não consegue chegar a Deus, tá? Ela necessita do Logos. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 1, fala que no princípio era o verbo, o Logos, a razão. E a razão estava com Deus. O verbo estava com Deus. Tá? Então a gente precisa do verbo, precisa do Logos, precisa dessa razão que é superior à nossa, que é o Cristo, né? Conforme João capítulo 14, versículo 6. Então, estabelece a autoridade da razão e rejeita a revelação sobrenatural. Então, tudo, sabe, você vem com a ideia, vamos pegar uma religião hinduísta, né? Lá tem um fenômeno X, e eles usam aquele fenômeno para dizer que é verdade. Aí você vem com o racionalismo bíblico, vamos assim dizer, e consegue refutar aquilo ali. Agora, se você for com o racionalismo de Descartes, você vai refutar a Bíblia, entre aspas, que não pode, a Bíblia não se refuta, né? Mas dentro assim, de uma colocação didática, né? Compreendendo bem o assunto, seria isso. Refutaria qualquer corrente religiosa, né? Mas isso é inútil, né? Por sua vez, contra, de certa forma, o racionalismo, nós temos, deixa eu passar aqui, o empirismo, ok? Deixa eu só colocar aqui. Nós já vimos isso. Empirismo. Deixa eu ver assim aqui. Pronto. Pronto. Empirismo. Para o empirismo, todo conhecimento humano, todo conhecimento humano, todo ele, resulta da experiência. Então, todo conhecimento que você tem hoje, ele não parte de uma ideia, de uma mentalidade, de um raciocínio, de uma análise mental, né, como forma o racionalismo, não parte daqui, do seu cérebro, propriamente dito, né, de dentro da sua mente, mas parte das experiências externas, através do tato, através do cheiro, através do gosto, através do visual, da audição, né? E assim isso tudo leva ao intelecto a possibilidade de ele formar e formatar uma explicação que vai dar origem ao conhecimento, e assim o seu conhecimento vem de fontes fora do seu corpo, né? Seu corpo é apenas um sensor que vai detectar as coisas ao redor, mas não vai ter tanta certeza, porque
vai caber ao seu cérebro a incerteza de determinar alguma certeza sobre um determinado corpo de estudo, o objeto de análise. Então, o conhecimento vem de sua experiência. Por exemplo, existe as religiões hoje, a religião cristã especificamente, elas meio que se dividem em dois ramos: o mental e o da experiência, né? Tem uns grupos que se baseiam mais na experiência. Por exemplo, o pentecostalismo, né? É mais experiência, é mais, né? Já a turma da reforma é mais mente, é mais mentalidade, é mais teologia, entendeu? Então, é como se fosse racionalismo e empirismo, certo? Ou de sensações exteriores ou anteriores, e não da razão do intelecto. Afirmar ser o único critério da verdade constante da experiência. Francis Bacon, de nacionalidade inglesa, é um dos principais nomes do empirismo, e o seu método visa apresentar uma nova maneira de estudar os fenômenos naturais. A descoberta de fatos verdadeiros não depende, segundo Bacon, de raciocínio surgístico, que é puramente mental, mas sim de observação, de experimentação gerada pelo raciocínio indutivo. Bacon foi, a um só tempo, tanto racionalista como empirista, e encontrou discípulos dessas duas correntes. Mais adiante, Bacon, o inglês Hobbes, afirma que a origem de todo conhecimento é a sensação, princípio original do conhecimento, dos próprios princípios. A imaginação é um agrupamento indireto de fragmentos de sensação. E a memória nada mais é do que o reflexo das antigas sensações. A filosofia de Hobbes é materialista e mecanicista. Então, tanto Francis Bacon como Hobbes, John Locke, eles caem muito dentro do materialismo e na questão mais mecânica dessas sensações, que lá na frente a gente vai ver que vai dar mais base ao chamado comunismo científico, tá? Você vai perceber que eles vão preparando um cenário para o surgimento de uma nova filosofia moderna, que é o marxismo, que a gente vai ver mais adiante. Mas ainda em Hobbes ensina que o homem se distingue dos insetos sociais, como as abelhas e as formigas, e por isso não possui instinto social. E é só o sociável por acidente. Para Hobbes, o homem é lobo do homem, e este, no seu estado natural, né, viveria em constante guerra de todos contra todos. Só poderia haver a conscientização do homem se cada um renunciasse ao direito absoluto que tem sobre todas as coisas. Hobbes também diz o seguinte: o medo, portanto, obriga os homens a fundarem o Estado social e a autoridade política. Então, a partir desse ensinamento de Hobbes, ele está nos dizendo que o Estado existe para essa finalidade. Ou o governo, né? John Locke, um outro empirista, é considerado o real fundador do empirismo. Esta doutrina filosófica ensina que todo conhecimento, com exceção do lógico e matemático, deriva da experiência e que não há verdade autônoma. Aí ele estabelece aqui alguns princípios posturados, que ele diz assim o seguinte: todo conhecimento humano compreende ou ideias ou as reflexões da mente sobre as ideias. As ideias são impressões feitas da mente por objetos externos. Então, para ele, a razão é descoberta de certeza ou probabilidade de tais proposições ou verdades, às quais a mente chega por dedução tiradas dessas ideias que ele obteve mediante o uso de suas faculdades mentais, saber pelas sensações e pela paixão. Locke também afirma que a mais óbvia verdade que a razão pode descobrir é a existência de Deus. Bem, a existência de Deus sempre será debatida dentro dessa atmosfera humana, né? Temporal, tá? Esse espaço temporal, até que o retorno de Cristo aconteça. Então, muitos vão dar suas explicações sobre a existência de Deus. Então, ainda que ele não esteja referindo-se propriamente dito ao Deus judaico-cristão revelado na Bíblia, ele fala a respeito da existência de alguma divindade
que aqui o autor chama de Deus. Então, mais à frente, temos o seguinte: há duas fontes de conhecimento: a sensação, que nos faz conhecer objetos exteriores, e a reflexão, que nos revela as operações da nossa alma por intermédio dos sentidos internos. Longe de crer, como Hobbes, que diz que a sociedade cria os direitos, Locke, diferente de Hobbes, acha que a sociedade foi instituída para defender os direitos que moralmente já pré-existem. Então, para Hobbes, a sociedade ela cria os direitos, tá? Então, já para Locke, não é assim. Porque a sociedade era instituída para defender os direitos. Ela não cria, ela defende os direitos, porque já existem. Tais direitos são o de propriedade justificado pelo trabalho, a autoridade do pai na família e a liberdade pessoal, certo? Lá na frente vamos encontrar um teólogo chamado Leibniz. Ele vai trabalhar uma teoria chamada mônada. A mônada é uma unidade ou ente simples, imaterial, princípio último de uma coisa, substância e força representativa e a refletir todo o universo. Então, o pluralismo monádico de Leibniz, tendo por meta o completo aperfeiçoamento, encontra em Deus a mônada absolutamente perfeita, porque a mônada é uma substância, ela é o princípio último, ela é algo imaterial. Então, o Leibniz, um gigante da filosofia, querendo ou não, vai falar de Deus, né? Então, voltando aqui, harmonia pré-estabelecida, causa suprema e criadora de todas as coisas, que imprime ordem no cosmos, existindo sempre nas mutações perpétuas. Afirma com Deus o princípio teológico da coordenação e com as ideias inatas, o princípio lógico da responsabilidade. Assim, pois, é de interesse do homem escolher o bem ao invés do mal. Lá na frente, tudo isso ele é para sintetizar, para organizar e para desenvolver, né, a questão da filosofia jurídica. Então, ao identificar a sabedoria e a virtude como felicidade, né, lembrando dessa mônada, tá? Leibniz passa de sua filosofia moral para uma filosofia jurídica, distinguindo no mundo ético três categorias de bem. Veja quem falou sobre de interesse do homem escolher o bem, né, ao invés do mal. Mas ele falou com Deus, como Deus sendo o princípio teológico da condenação e com ideias inatas, o princípio lógico da responsabilidade. Daí dá origem a essa escolha do homem. Portanto, nessa escolha, nós vamos encontrar três categorias de bem. O primeiro bem é Deus, o segundo bem, a humanidade, o terceiro bem, o Estado. Então, respectivamente, considerado como justiça universal, né, justiça distributiva e justiça comutativa, correspondendo a cada um desses graus, a cada um dos três preceitos do direito romano: o honeste vivere, viver honestamente, jus sum tribure, dar a cada um o que é seu, e alterum non adere, não prejudicar ninguém. Então, nós temos aí algo muito necessário para a nossa sociedade até os dias de hoje. Vamos agora falar um pouquinho sobre o iluminismo. Tá? Então, esses são assuntos muito extensos, tá? Mas eu acho que dá para você entender, levando em consideração aquelas perguntas que a gente está falando no começo, tá bom? Então, fique aí com essas perguntas e para vocês poderem absorver melhor. Então, o iluminismo, representado por Voltaire, Rousseau. O iluminismo ensinava, em linhas gerais, que as relações entre os homens são reguladas por leis naturais. Por exemplo, das que regulam os fenômenos da natureza. Então, leis naturais é tudo aquilo que, vamos dizer uma forma simples para você, tudo aquilo que ninguém pode sonegar, tirar, esquecer, negar ou apagar. É um direito natural. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito a ir e vir, o direito à livre expressão, o livre pensamento. Tá? Então, os homens, em sua maneira de pensar, eram todos bons, iguais perante a natureza. As sociedades que provocam a desigualdade existente entre eles.
A única forma de corrigir essas desigualdades é modificar a própria sociedade, dando a todos a liberdade de expressão e de culto, a proteção contra a escravidão, a opressão, a justiça e a guerra. Então, nós podemos dividir esses filósofos iluministas em dois grupos: os que se ocupavam de problemas políticos, sociais e religiosos, e o segundo grupo são os economistas, que procuravam de maneira a aumentar as riquezas das nações. Depois daí, nós vamos encontrar Immanuel Kant. Lembra-se de Immanuel Kant? Tá? Vamos voltar novamente a ele. Nós vamos agora entrar no assunto chamado idealismo alemão. Tá? Ele sempre foi considerado um grande estudioso, tá? E aqui o autor ele traz alguns dos principais conceitos de Kant acerca de Deus, do homem, da razão, da religião. Então nós estamos vendo alguns conceitos bons, positivos, tá? Uns que se aproximam e outros que se distanciam muito das escrituras. Eu acho que você precisa também perceber tudo isso nessa leitura, sobretudo nesse tema, a filosofia moderna, tá? Então, vamos ver só. Não mais a razão e revelação, duas fontes, mas fé e conhecimento, duas relações do mundo. A fé são convicções subjetivas. Reduzir as várias provas da existência de Deus, teologia, cosmologia, a ontologia, parte da metafísica que estuda o ser em geral e suas propriedades transcendentais. A religião é moralidade em relação a Deus. O dever é um mandamento divino. O conceito da suprema bondade é concebido apenas sob o conceito de Deus, que é a base do mundo e do ser humano. Então, por fim, contradição fundamental no homem, embora orientado para o bem, tem de fato uma inclinação para o mal. Então, muita coisa aqui, livre-arbítrio, né? Questão da ética, questão da moral, a questão da ciência, da racionalidade, muita coisa muito profunda em Kant, tá? E ao mesmo tempo, você vai perceber que ele próprio começa a dizer, depois a negar a si mesmo, né? Dizer que ninguém pode chegar à coisa em si de fato, mas ele começa a falar dessa coisa extrema e absoluta e acaba se perdendo em algum sentido, né? Mas o Kant serve para provar a existência de Deus, tá? É possível, através dele, de Descartes e entre outros. Bem, existem alguns textos que falam sobre a existência de Deus, tá? Mas depois vocês verifiquem no livro em PDF. Mais adiante, vou ver o seguinte: o homem não é causa do mundo ou de sua natureza. Postura-se uma causa distinta, que encerra a inteligência e a vontade, que é Deus. E que o fato de conhecermos uma nova moralidade, um dever que é imediato a todos, indica um autor transcendente, inteligente, justo, poderoso e com vontade expressa para a raça humana. E ele escreve aí, pelo menos, 3 livros: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo. Tá? Na primeira Crítica da Razão Pura, ele faz uma análise sobre a razão especulativa. Na Crítica da Razão Prática, ele analisa a razão em suas relações com a ação. E, por último, a Crítica do Juízo analisa a razão enquanto é capaz de aprender a fidelidade e a beleza das coisas, experiências, emoções estéticas. Mas Kant, de forma nenhuma, ele diz que não conhecemos a coisa em si, só atingimos a realidade através das formas a priori do espírito. Então, Kant, Hegel, eles sempre vão querer buscar, né, essas questões para explicar sua própria filosofia. Porque não tem como você explicar uma teologia, uma filosofia, uma ideologia, tá, sem pensar em Deus. Tá? Nem o próprio demônio consegue combater Deus se ele não consegue dizer Deus. Tá? Você vê a tentação de Cristo. Ele sempre teve que dizer passagens bíblicas. Ele é incapaz de criar uma outra coisa, né? Ele não consegue criar nada, né? Na verdade. Mas, enfim. A filosofia posterior a Kant compreende 3 correntes:
a dos discípulos de Kant, a do positivismo e suas relações e as suas derivações, e a do espiritualismo em suas diversas formas. Positivismo. Luiz Pereira Barreto, que defende o princípio de Augusto Comte e afirma que o positivismo seria a única religião possível no futuro. Segundo os passos de Barreto, Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes fundam no Rio de Janeiro, por volta de 1877, a Sociedade Positivista Brasileira, mais tarde transformada em Apostolado Positivo do Brasil. Os discípulos alemães de Kant se dividem em dois grupos, idealistas ou racionalistas, conforme negam ou afirmam a existência das coisas em si. As contradições do cristianismo kantiano, os excessos do idealismo hegeliano e o desenvolvimento das ciências naturais foram as principais causas do retorno no pensamento filosófico do século XIX, ao empirismo e ao fenomenismo, através de dois grandes movimentos, o positivismo de Comte e o revolucionismo de Spencer. Vamos encontrar no século XIX um movimento espiritualista que assumiu duas formas: um grupo de tendência racionalista, fora da influência direta da filosofia cristã, que constitui a filosofia crítica. Outro grupo com orientação cristã se desdobra entre as correntes, a do tradicionalismo e a do ontologismo. Vamos agora falar um pouquinho sobre Georg Hegel, filósofo alemão. Ele estudou no seminário protestante, mas acabou deixando a religião, e ele reflete muito a influência do racionalismo de Kant. Mesmo assim, para Hegel, o objetivo principal da religião é o mesmo da filosofia, Deus. Então, Hegel, mesmo saindo da religião, ele entende que tanto a filosofia, né, a ciência, né, o objetivo é que a religião, a teologia, é o mesmo da filosofia, é Deus. Tanto a teologia quanto a filosofia necessitam falar de Deus. Então, o cristianismo, como a religião absoluta, distinta das demais, possui como essência a ideia de da encarnação, que representa a união do divino e do humano. Em Hegel, né, nós temos a direita de Hegel e a esquerda de Hegel. Veja só, a direita de Hegel, reduzindo o hegelianismo à afirmação do Deus pessoal e da mortalidade da alma. Tá? À esquerda de Hegel, destacou-se Strauss, famoso teólogo radicalmente crítico, que em sua obra A Antiga e a Nova Fé ataca de maneira rude e impiedosa as doutrinas e o próprio Novo Testamento, aceitando a teoria da evolução e reduzindo a pessoa de Jesus a um mero homem. Então, tanto a esquerda de Hegel como a esquerda atual tem essa mesma perspectiva, tá bom? Ainda na esquerda hegeliana, temos Ludwig Feuerbach, que fundou o materialismo moderno, Karl Marx, Friedrich Engels, fundadores do socialismo, e Ernildo Stein. John Fate, ele substituiu Reinhold na cadeira de filosofia em Jena, mas foi denunciado como ateu e demitido. Já em 1809, ele foi nomeado diretor da Universidade de Berlim. Ele desenvolve um movimento nacionalista dos estudantes, vai introduzir uma filosofia alemã sobre uma nova forma da ideia de Deus. E no sistema de Fichte, Deus é um ser irrelevante, porque não há lugar de uma consciência de si mesmo fora do eu. Deus não pode ser criado porque o próprio eu cria o mundo. Fazer o criador do eu seria extrínseco ao sistema. A realidade chamada Deus surge do sentimento e não da razão. Esse é o sistema de Fichte, tá bom? Finalizando a aula 6, a filosofia moderna, vamos falar aqui rapidamente sobre o marxismo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós temos uma playlist falando sobre a revolução cultural, a revolução sexual, marxismo, comunismo. Tudo isso tem a ver com esse último assunto dentro da filosofia moderna, tá bom? Então, são videoaulas que você precisa assistir
para compreender, pelo menos, o marxismo, que foi que é a minha maior área de concentração, né, porque eu possuo mestrado em teologia na área de marxismo, né, de comunismo. Então, eu, essa é a minha ênfase maior, quando eu sempre misturo cursos de origem filosófica, de origem teológicas, e assim por diante. Então, marxismo, tá? Karl Marx e Friedrich Engels criam o socialismo científico, variante da dialética hegeliana, que consideram a aquisição mais importante da filosofia alemã. Ensinam que é o conjunto das relações de produção que constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre o qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, e a qual corresponde forma de consciência social indeterminada. Para esses filósofos, portanto, não é a consciência das pessoas que determina seu ser, mas, pelo contrário, é seu ser social que determina sua consciência. A filosofia marxista exerceu, em certo sentido, e ainda exerce muita influência nos ramos da teologia católica latino-americana durante a segunda metade do século XIX. Não só na teologia católica, mas na própria igreja evangélica. Infelizmente, hoje, enquanto nós estamos estudando o curso de teologia contemporânea, nós encontramos o fim da própria igreja católica, pois o pontífice, o substituto de Cristo, o Papa, ou o falso profeta, né, ele agora aceita a união homoafetiva, né, e fora isso, tem outras coisas que eu queria saber que não tem nenhum tipo de base bíblica, né? Mas, enfim, a própria Igreja Católica ruiu através do marxismo. E, infelizmente, esse é um dos destinos das igrejas evangélicas que não estudam o suficiente para influenciar a cultura, a política, a arte e a ciência, e ficam apenas em quatro paredes, inventando situações que às vezes não existem, e assim o marxismo se propaga cada vez mais como uma heresia que dominou a Igreja Católica e que já está no seu, ao meu ver, cerca de 80% da Igreja Evangélica hoje é marxista, né? Um marxismo cultural, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse problema terrível que está aí destruindo as igrejas evangélicas, eu vou enviar no grupo do nosso canal do estudo a playlist sobre marxismo, certo? Para vocês poderem conhecer mais essa questão e se preparar, desenvolver aí, entender que isso faz parte da filosofia moderna, uma filosofia que ganhou vitalidade, ganhou uma animação, né? E que está aí como fantasma, possuindo diversas organizações, instituições, pessoas, partidos, pensamentos e ações de todas as formas que você puder imaginar. Então, agradeço a sua participação e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço, bons estudos a todos.